dia a todos. Eu faço parte da equipe da Marcos Landio na área de solos, para deixar informação de tipos de solo, mostrando as potencialidades e limitações, para ele alocar as variedades e essa novidade boa que está na moda, o terceiro eixo. Esse material aí, na forma de régua, todos receberam. Então, eu vou explicar em detalhe como que nós chegamos nela. Sempre, a régua não mudou. Ela tinha essas opções até de menor que 68 toneladas, média de 5 cortes, mas os economistas me apertaram, falaram 67 é igual 49, 50, então eu fui obrigado a fatiar para a esquerda do 68, que sempre a régua veio daqui até aqui. E o Paulo Rodrigues, como tem solo aqui, muito favorável no manejo básico, sem fazer irrigação, sem vinhaça, ele também diz que maior que 100 pode ser 101, 112. Então, de novo, eu fui obrigado a entrar com mais opções para cá. Esses valores chegam a 150 toneladas por hectare, não aparece aqui, mas na régua consta, é só para aparecer mais os números. Então, não entender que a régua é complicada, ela é a mesma de sempre, ela sempre foi daqui e daqui. Pode-se usar os extremos ou não. Outro detalhe é que, para julgar o solo em ambientes, aqui considera-se o manejo básico, aquilo que a agronomia ensinou. Não pode ter erosão, senão não vai dar o que está prevendo. Tem que colocar calcário, gesso, o plantio tem que ser na época recomendada, a colheita também, que é mais manejo básico, não pode ter ervas daninhas e doenças. Então, eu estou muito seguro em enquadrar aqui no manejo básico, melhor dizendo, como o Marcos fala, convencional, porque desde Maringá até o Rio Grande do Norte, eu fui classificando solos numa reta, aí, lógico, pegando os lados. Então, só não fui de Santa Catarina para baixo, nem na Amazônia. E notei que o mesmo solo, quando o clima é mais adverso, ele caía, porque a deficiência hídrica derrubava. Então, a palavra que surgiu no IAC é essa aqui, dinâmica. O ambiente, muitas vezes, é tido como estático, mas é dinâmico. Acho que já ouvi palestra assim, que aquele solo produziu 110 no ambiente D. Automaticamente, quem falou isso está dizendo que é dinâmico, porque originalmente D. Mas o IAC já vai direto no assunto. Ele classifica no básico e depois, se tiver irrigação, vinhaça, agora estou citando os avançados, torta de filtro, o que mais? Citros por 20 anos no mesmo local, soja, deixou o quê? Efeito residual. Ele vai puxar para lá. O que mais que é avançado? O terceiro eixo avançado, porque se você, em função, o resumo do terceiro eixo são raízes, né? Tem mais raiz, mais nutriente é necessário, a irrigação. Então, em resumo, essa régua ela é julgada aqui no começo no manejo convencional e depois os especialistas em manejo, como vamos citar Gaspar, assume que 10% do valor original aumenta. Se você é média de 5 cortes, ambiente C2 com 80, você chega a 88. Então, isso aí eu deixo para os especialistas, né? A Rafaela, o Gaspar, o Vitti, dizer quanto que aumenta. Mas eu estou muito seguro quando eu falo no básico, porque é a pedologia e o clima interagindo. Em termos de água, o Brasil é privilegiado porque 13% ele tem esse volume de água, sendo que a Amazonas é onde mais concentra. E lembrando que o rio Amazonas hoje abaixou, notícias atuais, mas de 5 anos para cá,
é que até o rio Amazonas está baixando. Então, não comemorar tanto, né? Porque existe água, sim, mas existe esse problema, né? Repetindo, então, quando se julga ambiente, se você não disser que manejo foi feito, aí fica difícil. O que é mais difícil e demorado? É classificar o solo, né? Você tem que percorrer uma usina, leva meses, anos. O que é fácil, por exemplo, dizer a irrigação elevou para... É fácil e rápido. Então, tem essas pontas, né? O manejo avançado é mais fácil e rápido, porque você vê a influência de qualquer um deles e mede. Agora, no convencional, se não tiver o levantamento de solos, também você vai supor, né? Eles muitas vezes falam, meu solo é arenoso. Mas se não fez levantamento de solo, ele é arenoso na camada arável. E se tiver muita argila embaixo, é argissolo. Aí a água para, então o manejo de irrigação é outro. Então, eu quando ouço meu solo é arenoso, é muito pouco, né? Muito pouco. Então, é a interação da planta, o clima, o solo e o manejo. Então, ambientes são os três. Lembrando que tem que dizer o tipo de manejo. Esse solo é o mais rico do mundo. Eu encontrei ele na Bahia, em Juazeiro, eu trabalhei lá há 30 anos, é o verde solo. No contato com o Marcos, que tem cana no México, o mesmo solo foi encontrado lá. Na Bahia, ela nem brota, então é ambiente G, porque G é 50 toneladas ou menos, na Bahia. Essa foto é do México, onde chove 3.000 milímetros por ano. Vocês acham que ambiente é A? Muita gente, quando se pergunta, ele fala, é A. Não é A, ele é E. Conclusão, um solo arenoso, um clima aqui, em Jaú, ou Ribeirão, ou Brotas, ele produz também E. Ele empata com o mais rico do mundo com 3.000 milímetros, porque o verde solo tem um problema que chama drenagem. Ele encharca a raiz com tudo ali na mão, igual criança, tem muito cálcio, muita água, ela fica ali. Quando vem a seca mexicana, que é igual a nossa, derruba. Olha essa cana aí, o mais rico do mundo não tem nada de ambiente A. Ela produz, como nós temos contato muito com o Marcos, com o Ivan lá no México, eu pedi as produtividades, dá 64. Pode ser mais, algo mais, deve ter algum errinho de manejo, sempre tem, um pouco. Mas ela não vai afastar muito para cá, não. Dê muito, o solo mais rico do mundo. E foi com isso que a IAC se apoiou, que solo rico nunca pode ser ambiente A, se não for bom de física. Então, como se julga o solo pela química? Não, em segundo lugar. Não vou, sua área é importante, mas em segundo. Agora, eu vou mostrar o contrário, um solo arenoso, mas que é argiloso por baixo. Está aí o Vite, região de Rio Preto. Então, o solo já é um argissolo. Veja se eu baseasse em arenoso, eu ia falar mal, né? Mas ele produz, no manejo básico, 90 toneladas em agosto. Quando a gente fala, é meio de safra, né? Então, ele é aqui, B2. A gente está falando do mais rico do mundo, E1. É um argissolo. Argissolo eutrófico, tanto é que tem uma farinha seca, é uma planta que o Vite tirou ali ao lado, né? E quando eu falo em classificação de solo, quando eu falo em argissolo, aí que está o problema. Existem 8 tipos, né? Não precisa dizer qual é. Agora, quando eu falo nitossolo, antiga terra roxa, aí é só ela. Então, é duro essa divergência, né? Quando você fala areia quartzosa antiga, neossolo quartzarena, é ele mesmo. Mas argissolo é plural. Nós estamos chegando da Bahia agora, onde encontramos o argissolo, coeso. Ele é tão duro que, se eu bater a faca nele e fazer assim, o cabo fica na minha mão. Então, Marcos, aí o problema vai ser o terceiro eixo, porque como vencer a dureza, né, da coesão, né? Eu vou mostrar uma imagem. Os componentes do ambiente é água.
não só a CAD, mas quanto perde. Tem que jogar os dois juntos. Textura, ou teor de argila. Morfologia é estrutura. Né? Estrutura. Se o solo tem muita estrutura, como a terra roxa, estruturada, olha que nome bonito que abandonamos, né? Ela segura, ela tem muito microporo ali. Então, é o campeão de água, um dos campeões. É o primeiro. Quem sabe algum dos argissolos que eu falei chega perto. A morfologia, lá no Nordeste, tem muito um horizonte, chama Fragipã. Imagine aqui uma trincheira. Se ocorrer Fragipã perto da raiz, não vai alagar. Mas se ocorrer a 1 metro, vai segurar a água, não deixando infiltrar, e volta. Aí é bom. Eu vou mostrar uma imagem de um Fragipã fazendo a cana verde, e milimetricamente perto, não teve Fragipã, por isso que abriu uma trincheira, a cana muito menor. Né? Agora, a relação de água no solo tem que ver com CAD, lógico, primeira coisa, mas tem que ver com a altitude. Indiretamente, a distribuição de solos no relevo, o solo pior pode estar perto do rio. E aí que já aproveita e irriga. Mas e quando o melhor, o nitossolo, for perto do rio? Isso aí é nas andanças pelo Brasil, até as cidades, eu vou citar algumas cidades que são de um jeito ou de outro. Primeiro, vamos olhar a letra L. L quer dizer latossolo. Lá embaixo, RQ é antiga areia quartzosa. O número 1 sempre é o solo pior, é o que seca primeiro. O 1 quer dizer primeiro seca. O 2 é porque tem menos argila, tem 16 a 25. Quando tem 26 a 35, é o latossolo 2. 36 a 60 é o 3 e o 4 mais 60. Então, para o IAC, a gente usa esses 4. Depois entra com a química. Então, muito argiloso, médio tendendo argiloso, médio tendendo arenoso e o arenoso. Onde ocorre isso? É minoria. Em Pedro Afonso é assim, a indústria está aqui e o pivô está aqui embaixo. Outra cidade que é assim é Dourados, no Mato Grosso do Sul. Agora, por que é assim? Porque o basalto que originou o solo argiloso, ele está aqui. E o arenito ficou mais para baixo, colando no rio, né, no brejo. Por isso que é assim. Mas, há milhões de anos, as outras cidades teve inversão. O basalto ficou no leito do rio e teve influência lateral, e o arenito foi jogado por cima. Então, a maioria das... Eu falando isso, praticamente o que sobrou vai ser o contrário. Lembrando isso, que o número 1 é o de menos argila, não existe latossolo com menos de 15, o 2 é essa faixa aqui, então o arenito é responsável por esse limite, e o basalto. Então, agora eu vou mostrar o outro desenho. O RQ1, que é a areia quartzosa antiga, estava perto do rio, mas onde ocorre isso? Nos outros locais, eu encontrei muitos Lençóis Paulista, em Jaú, que é perto, aqui na Anhanguera, né? Na Santa Rosa, é assim. Tirando aquelas duas que eu achei, que é importante isso, porque senão você organiza a informação. Se você souber quem é quem, é impossível você achar um RQ colado no nitossolo 4. Existe uma coerência grande, porque há milhões de anos, quando formou o solo, as argilas foram, né, descendo e concentrando, entendeu? É impossível combinações de nitossolo com quartzo-arena. Então, isso ajuda a entender. Até se você olhando a cana, você pode falar que deve ser um latossolo 1, tal. Tem uma correlação muito grande. Piracicaba também. É que Piracicaba é diferente. Ali tem folhelho, tem várias rochas. Eu usei a basalto e ali entra outras rochas, tem calcário. Então, Piracicaba é aquilo que você sabe, né? Tal de uma salada de solo. Quem quer aprender solo tem que ir para Piracicaba. Ali, por isso que o nosso curso do IAC é em Piracicaba, de solo, né? Para ver tudo. Agora, aqui, o que eu fiz? Como o IAC, o Ambicana, nós temos um projeto coordenado, eu e o Marcos, chama Ambicana.
nós fizemos muitas análises de água disponível, só que com a vantagem de eu dar o nome ao solo. Se você sabe o tipo do solo, o que eu faço com esse funil? Eu faço o contrário. Muitas vezes eu vou em usina, eu nem tiro o anel volumétrico, eu já sei a resposta. Se ele for o nitossolo, antiga terra roxa, as análises de água disponível, capacidade de campo menos ponto de murcha, considerando que a raiz vai até 1 metro, é de 1,25 por 1,50. Então, o armazenamento é vamos pegar 1,50 milímetros por centímetro com a raiz. 100 centímetros atinge. Então, o armazenamento dele é 150 milímetros. Só que eu já vi nitossolo com 2 metros, então é 300 milímetros. Esse é o campeão. Agora, vamos pegar um outro exemplo, o neossolo quartzarênico, né? Os valores de capacidade de campo menos ponto de murcha, aquelas contas da CAD, me leva a esse número, 0,25 milímetros de água por centímetro. Eu encontro raiz a 1 metro em neossolo? Não. Se encontrasse, a CAD seria 25 milímetros. Coloca metade de enraizamento, 12,5 milímetros. Então, muitas vezes na literatura passada, eu vejo o valor de CAD baseando nos Estados Unidos. Isso não pode, né? Os valores são baixos. Se me perguntar, e o latossolo 4, o argiloso? Aí depende. O ácrico é argiloso e não tem água disponível, comparável com o solo quartzarênico. Então, por isso que tem que classificar o solo em detalhe, senão você fica... Eu faço assim, não é elegante, por exemplo, eu chegar numa usina, eu não vou tirar anel, dá a impressão que eu não quero. Mas já sei a resposta. Eu tenho os limites aqui, ó, de quanto a quanto vem do laboratório. Testei dados da Embrapa, casa aí também, da Exalc. Então, eu chego e já faço o contrário. O solo é esse, vou assumir CAD-D. Né? Até hoje, no café da manhã, gostei, Regina, de ouvir dele aí, que foi testado na tese antes das análises. E está em cima, né? É uma pergunta que você não precisa nem mais fazer, então. Obrigado. Eu nunca tive uma resposta, né? Fiz há 10 anos isso, há 10 anos não, esse funil há 5 anos. Mas é a primeira vez que eu ouvi tomando café, ele falou, não, usamos e deu certo. Outro detalhe com a Ambicana olha diferente. Eu não estou criticando a forma da CAD, mas dizendo que aquela letra azul, ela influi muito ali. Se ela não existir, o M quer dizer morfologia, estrutura. O que é estrutura especial? Está escrito ali, né? Mosqueado são 2 cores. Se o solo tem 2 cores, o lençol está ali perto. Aquela CAD mediu? Não, não falou nada. Se não existe nada do que é azul, é vezes 1, é a própria famosa fórmula da CAD. Mas eu vou mostrar vários exemplos que o M, existe alguma coisa assim, em azul, gradiente textural. Se é argissolo, ele aumenta o tempo da água. Se tem estrutura, se tem plintita a 1 metro, a água bate e volta. Não é medido aqui no preto. Fragipano, no Nordeste, na Bahia, encontramos bastante. Isso tem muito a ver com o que o Marcos fala, né? Ele vai ter influência aumentando, reduzindo o déficit hídrico. Esse que é, se você achar só que tem que abrir trincheira, né? Coisa que é dificilmente feita. Eu, quando comecei no IAC há 41 anos, meu chefe falou isso, né? Faz-se levantamento de solos, existe um leque de solos e aduba-se com a mesma forma. Para vocês aqui, joga-se a mesma lâmina. Passados 41 anos, acontece a mesma coisa. Está acontecendo isso de novo. Está conversando aí no corredor, de novo. Porque existe pouca gente especialista em pedologia. Pedologia é estudo do perfil. E se comparar com irrigação, existe 300 escolas de agronomia no Brasil, já tem 300, mas vocês tem 400. Nós somos em 10 em São Paulo. Daqui a pouco 9, 8.
Esse é o problema. Então, a CAD é o quê? É o que o laboratório revela de número vezes, aqui está vezes, não é mais. Se você multiplicar por zero, nunca vai ter zero de raiz, mas se você tiver quase zero, não adianta comemorar valor alto de laboratório, porque vai dar vezes a raiz, né? Tem que pegar uma régua e medir aqui quanto desceu, né? Sabendo que, se o solo for rico ao metro, eutrófico, a raiz vai ali e vai dar uma CAD. Aquele funil que eu mostrei é para multiplicar pelo que você vê no campo. E se for álico, que é a pior condição, você vai multiplicar por 20. Né? Se vier 1 milímetro por centímetro, é por 20. O solo argiloso, um exemplo aqui, 1 milímetro por centímetro vezes 100. Né? Mas, normalmente, um solo eutrófico, a gente está sendo bondoso, ele vai mais que 100, né? Vai 150. Agora, se ele for argiloso, por isso que eu falo, meu solo é argiloso, vamos pegar a mesma argila. Mas se for álico, você tem que multiplicar por 20. Né? É a coisa que não se vê na prática utilizar. Né? Olha um exemplo aqui, em Goiás, Itumbiara, latossolo eutrófico, eu usei 100 lá como exemplo. Né? 2,40, isso aqui é foto do Antônio Carlos. Né? Então, armazenamento, o laboratório vindo com 1 milímetro por centímetro de raiz, 240. A hora que, se você perde aí 4 por dia, divida aí 240 por 4, 60 dias seguidos você está sendo abastecido. Agora, vamos supor que você compacte esse mesmo solo a 20 centímetros. Vai mudar a CAD? Vai mudar a CAD. Olha lá. Imagine esse mesmo solo que a raiz chega só aqui. Vai ser 20 milímetros. Ou, se você tem um solo, aqui é um outro já, que também chega a 20, motivado porque você já está vendo que tem 20 centímetros de raiz. Então, veja que empata. Um solo que teria 240 compactado 20, mesmo sendo rico, mas compactado, ele tem CAD de um solo com alumínio, que a raiz desceu seus 20. Naquela fórmula da CAD que eu falei, em azul, M, uma vez eu desci numa trincheira de citros, faz uns 10 anos, os especialistas de citros ficaram olhando eu descer. Quando eu desci, era 3 segundos, eu pulei, né? Eu falei assim, vai dar gomose. Os caras assustaram, porque eu não entendo de planta, nem de cana, viu, Marcos? Nada. E eu falava, vai dar gomose? Os caras se assustaram, mas falou, por que você fala isso? Eu falei, está cheio de mosqueado aqui, logo, muito. Então, se é mosqueado, o ambiente é úmido. Eles falaram assim para mim, não é que vai dar, já deu e trocamos o porta-enxerto. Então, cana gosta, citros é problema, mas cana gosta de mosqueado. Ele aumenta o tempo ali para o terceiro eixo, né, Marcos, para você seguir, né, seus meses. Outro item em azul que aumenta o tempo é a argissolo. Se você tem muita areia e aqui muita argila, você vai ter muito microporo onde? Aqui. O Groma, um físico do IAC, ele mediu quanto tem de microporo. Tem 13% na areia, no arenoso, e 33% aqui. Então, diferença de argila é diferença de microporo. Essa quebra de capilaridade que existe, olha aqui já na lâmina do microscópio, a água, quando chove, molha ou irriga, quando volta, ela tem continuidade de poro. Mas é lógico, aqui é horizonte B e aqui também é B. Mas, quando ele atinge a areia, os poros diferentes faz com que a água fique ali. Se fosse igual, ela perdia para a atmosfera. É o famoso latossolo. Se a argila é igual, microporos igual, perde. Qual a fama do latossolo? Secar. Agora, esse argissolo é bom? Esse é bom, porque quem mais manda não é a CAD. O que manda é que essa diferença de onde para a água, é 50 centímetros, é onde está a raiz. Só que muitos argissolos, eu vou mostrar o exemplo, o B ocorre longe da raiz. O que adianta você ter quebra se a raiz não vai beber? Senão, voltando ao Antônio Carlos,
que falava que esse ar de solo com o B fundo, a cana teria que usar um canudinho para puxar água. É o que ele falava. De novo, naquele valor M lá da CAD, ó, estrutura. O nitossolo, olha a estrutura, é um bloco, só ele tem. Ele só é nitossolo porque tem, porque senão seria um latossolo, que é a ausência dessa estrutura. Ali tem muito microporo, a água fica ali e abastece meses a cana. Então, o turno de rega, vamos falar nisso, é menor aqui do que no solo quartzo-arênico. Agora, claro que sim, todo mundo está falando, é lógico, mas pega um argissolo com 7% de argila no horizonte A, mas que seja argissolo. Então, ele tem um pote ali invertendo a 50, vamos forçar a 50. Agora, pega o neossolo quartzo-arênico, que é 7. Só que ele continua com 7. E o turno de rega, se basear no arenoso, o que convencionalmente a gente ouve, aí, esse que é a distância nossa para vocês, faz com que você se apoie em um negócio que muitas vezes falha. O arenoso do argissolo, muito melhor. Turno de rega, menor. Então, não é só arenoso. Aqui na Bahia, nós estamos lá em Porto Seguro. Essa foto é de lá, tem Frangipã. Então, o Frangipã é um horizonte relativamente duro. Ele está aqui a 1 metro. A gente considera que melhor que esteja mais para baixo, porque quanto mais você chega perto da raiz, vai alagar, né? Essa é a foto de Porto Seguro. Andando lá, essa cana está aqui. Milimetricamente, por que a cana não está? Abrimos uma trincheira, o Frangipã, ele ocorre perto de 1 metro aqui, e abrimos uma trincheira, isso aqui há 2 meses, não tinha nada, então estava um ralo, né? Vou mostrar isso. Olha aqui. Eu até vou voltar para a planta. Olha aqui, onde estava a cana alta, aqui tem como se fosse um neossolo quartzo-arênico, 2, 3 de argila, 2, 3. Mas chegou aqui, isso aqui faz com que a água bata e volta. Então, só nessa cana tem Frangipã. E ao lado, não. Aí abriu trincheira ali e vazava. Tá? Por isso que eu falei que a forma da CAD, lógico que está super certa quem bolou ela nos Estados Unidos. Mas tem que olhar se tem algum fator M jogando para cima. Se não tem, multiplica por 1, vai dar CAD, né? Esse é o solo que eu falei, que é o mais rico do mundo, que encontrei há 30 anos em Juazeiro, na Agrovale, e recentemente com o Marcos, até viajamos juntos, onde chove muito. Qual o problema dele? A característica principal do argissolo é ser argiloso aqui com aqui é na camada arável, abaixo dela, ter trincas, por causa da argila expansiva, e, pensando em água, uma drenagem, não vou dizer má drenagem, é restrita, né? Porque má drenagem é brejo, né? É o gleissolo. É difícil a água descer, então ele empoça. Em Juazeiro, nessa régua que eu falei, ao lado das produtividades G, que é menor que 50, existe a nota, né? É 0. Mas o solo mais rico do mundo é ambiente G, G é 50 ou menos. É porque eu não desci mais na régua, senão ficava... Não, Marcos, já está grande. É ambiente G. O solo, no Brasil é G. No México, 64 lembrando, é E1. Mas como que muda esse ambiente aqui do... Juazeiro produz 0? Não produz. Então, o ambiente vai mudar. Naquela régua, aí você usa o A+5, ele vai para 120 toneladas, entendeu? Vou mostrar outros solos nessa mesma linha. A principal característica, quanto que é o ambiente naquela região e para quanto muda. Ah, sim, esqueci de falar, né, Rafaela? O gotejamento, né? Lógico, existem vários métodos. É que, pelo meu tempo, eu pensei assim, eu vou colocar quanto que é o ambiente no cara limpa, né, Marcos, no original, e colocar 50% de aumento pelo gotejo. Foi bem lembrado. Tudo que eu vou falar é assim. Por exemplo, o nitossolo em Goianésia. Vamos pensar no Maringá. Você acha que lá produz
85 em agosto, eu digo no Paraná, é muito mais, porque o clima de Goianésia te joga para esse número de 85, por causa da deficiência hídrica. E o Rogério, eu sempre, quando eu falo o que é no manejo básico, tem alguém de cana lá confiável falando, aqui é isso. Então, o Rogério, que é o conceituado Rogério, é 85. Né? Então, vai mudar se eu fizer um gotejo lá, jogando 50%, Rafaela, vai para 100 e ambiente A mais 7. Como eu já falei desse solo, eu vou falar do próximo, porque isso aí é argiloso com o prisma. Né? Vamos agora para Catanduva, é aquele que eu tinha mostrado, eutrófico. Ali tem arenito com calcário. Dentro do arenito, você jogar uma gota de ácido clorídrico, borbulha igual São Rizal. Então, é um arenito diferente. Ali, ele é 90, como é perto lá de onde o Witt foi, né? Um argissolo eutrófico, 90. No manejo convencional. Quer dizer, você não errou o que a agronomia ensinou, vai dar isso. E se irrigar com 50% a mais? Aí esse é o da Bahia, que eu até assustei. Quando a diferença lá, olha, mosqueado é isso aqui, é muitas manchinhas, que no passado, milhões de anos, o lençol freático subiu, por exemplo, até aqui, e expulsando o ar, ficou o ferro 3, que colore de cor viva. Aí o lençol desceu, e, na ausência de ar, o ferro 2 coloriu de outra cor. Então, essas pintinhas, quer dizer, o lençol, há milhões de anos, esteve aqui e recuou. Mas também não está longe dali. Né? Por isso que alaga. Uma das coisas que falaram o mês passado lá na Bahia é que não entende como chover 5 milímetros, o trator encalha. Eu, quando ouvi isso, falei, primeira coisa, então vão abrir uma trincheira. Estava cheio de mosqueado. Então, não é o 5 que caiu, porque o 5 que caiu já volta no dia. Era aquela chuva da semana passada, de 30, que o mosqueado ele prende a água, ele sempre fica ali. Né? Tanto é que dava gomose, né? No sítio lá, naquela... E aí, Marcão, acho que valeu a ida lá. Então, argissolo, esse argissolo, além disso, ele é coeso. Lembra esse que eu batia a faca e virava assim? Ele é duro demais. Em 2016, teve uma seca grande lá, produziu a usina inteira 30 toneladas por hectare. Por quê? Porque, se ele é duro, você acha que a raiz vai passar? Por isso, Marcos, que eu tenho medo do terceiro eixo em argissolo coeso. Nós vamos mapear isso aí. Mas ele é duro demais. Então, eu falei, poxa, tem 8 argissolos, agora já tem 9, né? Então, mas ele, se tudo der certinho lá, é 70 toneladas, por causa da coesão. O Witt, quando puxava a cana, saía na mão. Ele puxava a cana, saía na mão. Porque a raiz só vai a... Eu estou sem a fita aqui, mas daqui é 15 centímetros. 15. E se fizer gotejo, joga aí 50%, né? Ele muda, mas sabem, né, que é gotejo. Agora, um argissolo de Piracicaba. O arenito de Piracicaba não é igual ao de Catanduva, que você joga uma gota, borbulha pelo calcário que ali tem. Ele não tem calcário. Outro defeito, a distância do B. O pote de água está a 90. Lembra quando em Catanduva estava aqui? Então, o que você espera de um argissolo? Por isso que argissolo tem que pôr um monte de S no final. Existem vários. Não é assim, nitossolo. Já sei quem é. Quartzo arênico, já sei. Esse aqui é 55. Ambiente G1 na régua. E se jogar seu gotejo, vai 50% dele. Aqui, de novo, o espodossolo é o mesmo da Bahia, mas esses podossolos, ele ocorre desde o Rio de Janeiro e vão seguir no mar até Aracaju. Então, eu estou em Coruripe, Alagoas. É outra foto, mas para mostrar, eu já tive contato lá com eles, falei quanto produz um podossolo, então ficou nesse número, e também vai aumentar seus 50%.
Neossolo quartzarênico. Aquele argissolo com ar de 90, para cana é a mesma coisa, né? Então, Lençóis Paulista tem. Jaú não, é Brotas. Aqui no Paraná, é uma foto antiga, mas só de classificar o solo, eu vejo que eu vinha olhando assim, falando, por que a entrelinha está diferente a altura? Aí classificou o solo, é o que falta para vocês, ter o nome do solo. E aí entendi por que está maior. O que quer dizer isso? A argila aqui é arenoso na camada arável também, mas aqui tem um pote de água embaixo e aqui não, ausência, entendeu? Agora, na Bahia, de novo, o gleissolo, ele encharca, né? É difícil a água infiltrar, porque é solo de brejo. Só que ele vem lá do brejo, e saiu do brejo e subiu até aqui. E aqui é um argissolo. De novo, a distância aqui, essa estradinha aqui, ó, aqui é metros. Eu falei, vou entrar mais 10, 20 metros para dar uma folga aí. Mas se eu tirasse aqui, já via. Parece que de propósito o cara fez a estrada, falou, vou separar. O cara foi pedólogo mesmo. Essa foto é nova. Agora, em araras, vamos pegar um latossolo de araras, ele é álico, né, distrófico, ele também produz isso, 80, no meio de safra, manejo convencional e sobe para isso. Agora, um solo assim do topo, lembra? Eu falei que esse é um latossolo 1, a argila é baixa, aquele que eu mostrei é argiloso. Ele já produz 70 e vai para 100 também. Esse solo tem muito no Tocantins e Goiás, plintossolo. Plintossolo, como argissolo, também tem muita variação. Não dá para falar o plintossolo, é os plintossolos. Depende de quanto tem esse volume de plintita, que é um material duro, rico em ferro. Se ele ocorre a 50 centímetros, produz bem. Mas se ocorre aqui, no caso aqui, está perto da raiz, ele atrapalha. Então, ele produz 50 toneladas no manejo convencional, colhendo em agosto, e vai subir pouco, né? Quando você parte de pouco, o que você espera? Um aumento, né? Por isso que eu vim aqui hoje para falar do original. Eu falei do original comparando com onde vocês atingem, né? Com a irrigação. E o projeto Nossa Ambicana tem a característica de uma propriedade mapear os solos. Tudo que eu falei está aqui, a parte de cima, nome do solo. Mas note que o ambiente de produção aqui, vamos pegar essa ponta, que é um solo bom, a cor vai mudando, porque é ambiente mais favorável, depois azul, e depois perde. Né? Então, a palavra dinâmico está mais do que convicção, a gente sempre falou. O ambiente não é contrário de dinâmico, é fixo, né? Não é. Então, eu vim aqui, como eu disse, comparar e espero que, e torço para que exista mais especialista em pedologia para diminuir a distância entre nós. Obrigado.